Olá a todos, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Octave e ajuste polinomial. Primeiro de tudo eu quero tirar essas variáveis que estão aqui na memória do Octave, tá? Que elas estão me atrapalhando. Estou sempre aqui na janela de comandos, tá? Tem outras janelas aqui, tá? Eu vou estar nessa primeira. Então, para tirar essas variáveis da memória, eu vou usar o clear. Apaguei as variáveis da memória. E finalmente aqui vou limpar essa tela que está cheia de sujeira aqui, muitas coisas escritas e eu não quero elas. Então vou fazer o seguinte, ó. CLC. Pronto. Eu quero fazer um ajuste de polinômio sobre alguns dados. Eu tenho esses valores para x. Vou copiar e colar aqui, tá? Ó, abre um colchete, põe os números, tá? Separados por vírgula e fecha o colchete. O ponto decimal aqui é ponto, tá? Não é vírgula como a gente faz aqui no Brasil, não. Então tem que usar o pontinho. A vírgula é o separador de número. Então tem vários números aqui. Eu acho que eu tenho 50. O meu x aqui, ó, na minha variável x, ela é uma linha e 50 colunas. Posso escrever também o x em pé. Para ficar em pezinho, eu vou escrever assim, ó, x e uma aspa simples, tá? Aspa simples. Eu dou um enter, aí ficou no formato de coluna. São esses números que estão na memória, tá? Vou fazer a mesma coisa para o y. Vou pegar os dados que estão aqui e venho para cá. Tá aí o x e o y. Vamos ver o y em formato de coluna. Então são esses números aqui. Eu queria ver primeiro de tudo, deixa eu limpar a tela. Pronto. Quero ver antes de tudo como que esses dados estão dispostos. Se eu vou colocar aqui um plot. Plot x, vírgula, y. Eu vou colocar o seguinte. Um marcador do tipo asterisco. Abre a aspa, põe o asterisco, fecha aspas e fecha o colchete. Dá um enter, ele vai fazer para mim um gráfico. Esses são os pares x e y que eu tenho aqui, tá? Eu vou fazer isso também lá no GeoGebra. Vou pegar os valores de x e y, tá? Só que eu vou mudar um pouquinho aqui, porque no GeoGebra eu preciso que seja entre chaves, tá? Então aqui, ó, esses aqui são os dados. Aqui o último do lado direito, vou trocar o colchete por um par de chaves. Aqui do lado esquerdo também. Par de chaves. Aí, eu vou chamar isso aqui de x. X é isso aqui. Ah não, ele chamou isso aqui de L1. Então nem preciso dar nome para ele. Agora eu vou para o y. Vou copiar os números. Colocar entre um par de chaves, tá? Não é colchete, par de chaves. Tá aqui, todo mundo. Finalmente eu quero colocar os pares de pontos na tela. Coloquei aqui, ó. Abre um par de parênteses, tá? L1, que é o nome dessa primeira lista, que são os valores de x, vírgula. L2, que agora são os valores de y. E dá um enter. Ele vai criar um par de pontos, um conjunto de pontos aqui, ó. Vamos diminuir a tela para eles aparecerem. Eu acho que é bom eu só subir a tela até lá. Bom, cheguei aqui. Aqui são os pontos que eu criei. Estava bem lá para cima, aqui na coordenada 1000, 1005, 1010, 1015, 1020. Então esses são os pontos. Eu quero saber qual é a função que melhor se ajusta a esses pontos. Pode ser um polinômio de grau 1, grau 2, grau 3, etc. Tá? Para isso eu vou usar aqui no Octave a função polyfit. Vamos lá. Eu já tenho na memória os valores de x e y, eles estão aqui. Aqui está o x, aqui está o y. Só usar a função polyfit.
polyfit, quer dizer, ajuste polinomial. Então vou colocar o x primeiro e o y depois. E eu vou informar também o grau do polinômio. Tá? Vou informar o grau 1, por exemplo. Dou um Enter. Se esse formato numérico não está me agradando muito, que é o formato notação científica, né? Menos 1,7050 vezes 10 elevado a menos 1. 1,0148 vezes 10 elevado a mais 3. Posso usar também o formato RAT, que é de fração. Acho que de fração fica mais bonitinho. Então tem esses dois números aqui. Então, isso aqui significa que a minha função é esse número vezes x, tá? E mais esse outro número. Mais. Esse é o meu polinômio de grau 1. Grau 1 porque foi o grau que eu informei aqui. Vamos aqui no GeoGebra com esse polinômio. Olha ele lá. Esse aqui é o ajuste que eu consegui fazer com o polinômio de grau 1. Para quem lembra, é uma reta. Então a melhor reta que se ajusta a todos esses pontos é essa daqui. Vamos testar um polinômio de grau 2. Tá? Deixa eu limpar a tela, aqui vai dar um erro, tá? Não tem importância. CLC, limpa a tela. Vamos usar o nosso comandinho aqui. Polyfit grau 2 agora. Então é esse número vezes x quadrado, mais esse número vezes x, mais esse número. Assim. Deixa eu colocar ele aqui. Copiar, colar. Tá, ele colou com Enter, tá? Então, vezes x elevado a 2, tá? Aí mais esse outro número. E vezes x. E mais esse outro número. Então, esse aqui é o meu polinômio de grau 2, né? Aquele que a gente sempre usa Bhaskara lá para achar as raízes. Vamos ele para cá. Colei ele aqui. Olha, ficou muito melhor nos dados, né? Então ficou muito melhor sobre os dados. Então, se eu fosse decidir por escolher o grau 1 ou o grau 2, com certeza eu escolheria o grau 2. Assim eu posso saber onde que é o ponto de máximo dele, que vai estar, eu acho que por aqui assim, tá? Poderia calcular, sei lá, o valor para x igual a 18, 18 está aqui, tá? Quero saber onde está esse ponto aqui, eu vou até marcar de uma outra cor. Qual é o valor desse ponto? É lógico que se eu clicar aqui ele já vai mostrar esse pontinho azul. Mas eu quero fazer isso usando a função. A função é essa vermelhinha que está chamada de g de x, né? E eu quero fazer no número 18, não vai ser g de 18. Aqui está em formato fracionário, deixa eu colocar aqui em forma de casas decimais. Opções, arredondamento, uma casa decimal. Ah, ficou em formato de fração mesmo. Engraçado. Então deixa duas casas decimais. Então esse número aqui, tá, ele está insistindo ali, então vou colocar aqui na minha calculadora, fazer essa divisão para ver quanto é. 50, 78, 51, 967, esse númerozinho A aqui, ó, tá? Dividido para 50, 4368. É 1006,90 e uns quebrados. Tá? Esse é o valor. Aqui o parzinho do número 18. O 18 está aqui, o parzinho dele é esse. É o 1006,85, como eu falei, né? Tá aqui no histórico. Apaguei o histórico. Enfim. Então aqui eu explorei os dois graus de polinômio. Eu poderia fazer grau 3, grau 5, grau 10, tá? Eu só posso ter graus até o número de pontos que eu tiver aqui, menos 1. Se eu tiver 50 pontos, eu posso fazer até o grau 49, tá? Não sei se vai ficar bom, às vezes fica numericamente ruim, instável e não dá para resolver. Vou colocar aqui por curiosidade qual é o grau 10. Vai dar uns números bem pequenininhos aqui, ó.
Então eu vou fazer o seguinte, grau 8. Deu um número pequenininho no começo, vou colocar grau 7. Então esse aqui é o polinômio de grau 7. Só por curiosidade, vamos colocar ele lá. Antes de ir direto para lá, vou colocar ele aqui para escrever, digitar certinho, tá? Aqui. Esse é o polinômio de grau 7. Então vamos lá, esse aqui vezes x a sétima. Aí esse aqui está positivo, então é mais. Aí vezes x a sexta. Esse aqui está menos, então já está multiplicando, já está com sinal, né? Menos esse vezes x a quinta. Esse aqui não tem sinal, vou colocar um mais aqui. Vezes x a quarta. Menos o outro vezes x a terceira. X a terceira, tá? Escrevi errado. Esse aqui não tem sinal, vou pôr um mais aqui. Vezes x a segunda. Menos esse vezes x a primeira. E mais esse último. Tá? Então eu vou copiar tudo isso aqui e vou lá para o GeoGebra. Então eu vou colocar o polinômio. Olha ele aí. Vou colocar de outra cor. Vou colocar azul. Deixa eu tirar esses outros da tela. Olha, ele se ajusta bem aos pontos também, né? Só que aqui ele sobe, enquanto que esse outro aqui ele desce, né? Só isso a diferença. Então já exploramos aqui, ó. Joga os valores para x, joga os valores para y. Criou as duas listas, né? Se eu quiser só os pontos aqui, então não preciso das funções, posso desabilitar. Se alguém quiser salvar isso aqui, eu posso vir em arquivo, exportar, tá? PNG, EPS, essa figura aqui, tá? E aqui você escolhe a resolução, pode deixar isso aqui mesmo, PNG ou eu deixo em PNG. Vai gravar, dá um nome para esse arquivo, gráfico. Tá aqui na minha área de trabalho, a ele aqui. Acho que vou abrir ele no Paint aqui. E cá está. Aqui ele, como ele tem a transparência, então ficou o desenho transparente. Deixa eu diminuir que ele está super grandão. Para ele perder essa transparência, eu tenho que salvar com um outro formato. JPG, por exemplo. E agora ele vai ficar com fundo branco. Tá aí o gráfico, do jeito que estava lá na tela, né? Se eu quiser, aqui eu posso mexer no Paint, né? Seleciona todo ele e diminui o tamanho, por exemplo. Eu quero, ele está em 100%, eu quero que ele fica tamanho 40%. E vou recortar aqui com a ferramenta de recorte. Agora deixa eu colocar ele em 100% aqui, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ainda assim tá grandão, né? Nem cabe na tela. Bom, enfim, aqui eu posso salvar, tá? Ctrl S, aqui o disquetezinho, tá? Posso salvar, salvou nesse tamanho agora. E chega por hoje. Muito obrigado pela atenção.